cara, a termodinâmica ela foi uma revolução na vida das pessoas. Nem sempre para bom. Termodinâmica é a parte da física que estuda como aproveitar um gás para converter energia térmica em energia mecânica, cinética, mais classicamente. Então, estuda os gases com o intuito de transformar energia térmica em energia cinética. Eu vou chamar de energia mecânica, mas geralmente é cinética. Tá aí, termodinâmica. Estuda os gases com o intuito de transformar energia térmica e energia mecânica em energia térmica em energia mecânica, que é cinética de preferência. Os motores estão nascendo. Cara, se tu for ver historicamente qual foi o primeiro motor a vapor que surgiu, tu não acredita, cara. Tu simplesmente não acredita. O primeiro motor a vapor que surgiu na história era um cilindro, uma esfera de cobre com um eixo passando por ela, de tal forma que ela pudesse girar. Aí aqui tinha um cano virado para nós, um cano com a saída virada para nós, e aqui um cano com a saída virada lá para trás. Botava-se água aqui dentro e uma fogueirinha aqui embaixo. E uma fogueirinha ali embaixo. O que vai acontecer? Aquela fogueirinha queimando vai aquecer a água vai começar a ferver, vai vaporizar, o vapor vai começar a ser espirrado para lá e para cá. Essa coisa começa a girar nesse sentido que eu mostrei, não, no sentido oposto. Já que eu vou ter vapor sendo espirrado para cá e vapor sendo espirrado lá para trás, vapor d'água espirrando para cá e vapor d'água espirrando para lá, ela gira no sentido oposto. Ela gira nesse sentido. Professor, para que usava esse primeiro motor da história do ser humano? Para nada. O que ele fazia? Não fazia nada. Ele fazia era provar para as pessoas que o fogo pode gerar movimento. Que o fogo pode fazer algo rodar. Isso mostra uma esperança. Olha, um dia talvez nós fiquemos de braços cruzados enquanto os gases trabalham por nós, quebrando as pedras, movimentando o mundo. Isso era 1700 mais ou menos, talvez um pouco antes. Mas alguns aprimoramentos, surgiu a primeira máquina a vapor, que já fazia alguma coisa, mas não dava para vender ainda. E aí James Watt, 1750, inventou o primeiro modelo de máquina a vapor vendável. Tu podia ir na casa na loja dele, no escritório dele, na oficina dele, e falar: Watt, faz uma para mim que eu estou querendo. Pagava o cara, ele te entregava uma máquina que tu botava carvão e ela gerava movimento. Podia quebrar pedra, mover esteiras. Tu podia desempregar pessoas que faziam esse tipo de serviço na tua fábrica e contratar máquinas para fazer isso. Comprar máquinas que trabalhariam 24 horas por dia. É a revolução industrial acontecendo. Que loucura! Bom, já que nós queremos que um gás realize trabalho, primeira parte da aula, trabalho realizado por um gás. Trabalho realizado por um gás. Como é que eu calculo o trabalho realizado por um gás? Imagina que eu tenho um cilindro com um êmbolo móvel, tem um gás ali dentro aprisionado. Eu joguei calor para esse gás. Ao aquecer esse gás, tipo botar um foguinho ali embaixo para aquecer o vapor d'água, essas moléculas ficam mais agitadas, bate com mais força no êmbolo e o êmbolo sobe. Quando o êmbolo sobe é porque o gás
gás fez uma força empurrando ele uma certa altura para cima. Isso é realizar trabalho. Como é que se calculava trabalho? Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Só que quando um gás faz força em algum lugar, eu não meço essa força, geralmente eu meço a pressão. E já que pressão é força sobre área, está dividindo, passa multiplicando. No lugar da força eu posso colocar a pressão multiplicado pela área. E já que o êmbolo subiu uma altura h, eu posso trocar a distância por h. Se o êmbolo foi para cima, o gás empurrou para cima, então o ângulo seria zero. Mas se o êmbolo fosse espremido para baixo enquanto o gás empurra para cima, o ângulo seria 180. Por isso que esse resultado pode dar positivo ou negativo. Só que nós acabamos de ver que a área da base vezes a altura é o volume de um cilindro, certo? Já que esse êmbolo subiu, ele estava nessa posição. Só que agora ele está numa nova posição depois que ele se expandiu. Vamos supor que foi uma expansão. Toda essa região que eu vou achurar aqui é o quanto o gás aumentou de volume. A área desse êmbolo vezes a altura é então, na verdade, a variação do volume que o gás sofreu. Por isso que a fórmula do trabalho é P vezes ΔV. P vezes ΔV. P de pressão, ΔV, variação do volume. Como é que se calcula uma variação nessa vida? Final menos inicial. Show! Trabalho realizado por gás. Cuidado, meus amigos. Isso aqui é que nem a fórmula da velocidade média. Só funciona se a velocidade é constante. Essa fórmula só funciona se a pressão for constante. Só para transformação isobárica. Se a transformação não for isobárica, tu não tem o direito de usar essa fórmula. Mas relaxa. Se a transformação não for isobárica, tu simplesmente pode fazer o gráfico pressão versus volume e calcular a área embaixo desse gráfico. Se tu calcula a área embaixo desse gráfico, entre o gráfico e o eixo X, esta área corresponde ao trabalho. Afinal, a área vai ser multiplicar a pressão vezes variação do volume. É o cálculo que a gente tinha feito antes. E cuidado aí, pode ser tanto positivo quanto negativo. O aluno é que tem que lembrar que na expansão, a variação do volume fica positivo e aí o trabalho dá um resultado positivo. Na compressão, quando a gente comprime um gás com pressão, o ΔV fica negativo e o resultado então fica negativo, já que pressão é um número sempre positivo. E na transformação isocórica ou isovolumétrica, o trabalho é nulo. O gás nem se expandiu, nem se comprimiu. O trabalho é nulo. Vou fazer uma ressalva num comentário que eu fiz agora. A pressão é sempre um resultado positivo, eu disse, né? Isso pressão absoluta. Até porque pressão vem do choque da molécula contra a parede do recipiente. A molécula bate e empurra. Ela não tem mãozinha para se agarrar e puxar. Por isso que pressão é sempre empurrando, nunca puxando. Mas imaginem vocês que eu boto uma divisória nessa sala, deixo a sala hermeticamente fechada, uso uma bomba de ar para tirar um pouco do ar daqui e jogar para essa galera. Eu vou tirar só um pouco de ar, vocês vão continuar vivos, mas vão estar numa pressão menor do que uma atmosfera, tipo 0,8. E vocês que vão ter ar colocado na sala de vocês com volume constante, com mais moléculas, vão ter mais gases ali, vai ter mais pressão para vocês, 1,1 atmosferas, por exemplo. Se eu, babacamente, chego e digo, esta pressão na qual vocês se encontram é 0 otávios. Eu sou uma pessoa muito importante e vou criar uma escala de pressão para mim mesmo. 0 otávios. Se eu chamei essa pressão, que não é nula, de 0, essa pressão que é menor que essa vai ter que ser em otávios negativo, né? Menos não sei quanto otávios. Mas só porque eu fui babaca e disse que uma pressão que não era 0 era 0. Isso nem sempre é babaquice. Pressão manométrica, né? Quando a gente vai medir a pressão sanguínea de uma pessoa, a gente mede em relação à pressão atmosférica. A gente não mede a pressão absoluta, a gente mede em relação à pressão atmosférica. Então, na prática da nossa vida, a gente mede pressões manométricas. A gente compara a pressão daquilo que a gente está medindo com a pressão atmosférica. Mas,
né? Aqui na termodinâmica a pressão vai ser sempre absoluta, portanto é sempre um resultado positivo. Por isso que o ΔV é que vai decidir se o W é positivo, negativo ou nulo. E aqui seria decoradinho. Eu preferiria que tu não decorasse, que tu percebesse que se tem essa fórmula, tu tira essa conclusão sem sofrimento. Vamos fazer a interpretação dessa fórmula? No motor de carro, quando eu aumento a pressão dentro do motor, o motor realiza mais trabalho. É isso que é o carro turbo, ou o carro com compressor. É o carro onde o gás lá dentro do motor vai ter uma maior pressão, realizando mais trabalho. O que é um carro 1.0? Um carro 1.0 é um carro que todos os cilindros têm 1 litro de volume disponível para a mistura combustível-oxigênio, né? Combustível ar atmosférico ser espremida depois num volume bem pequeno e explodir. O que é um carro 4.0? É um carro que os 4 ou 6 cilindros têm um volume 4 vezes maior. Se os cilindros têm volumes maiores, ao subir e descer o pistão, vai sofrer uma maior variação de volume, gerando mais trabalho. Por isso, o carro 2.0 tem mais potência que carro 1.0, pode realizar mais trabalho. Então, a forma do trabalho bem óbvia de a gente entender no dia a dia, certo? Quanto maior a pressão do motor de um carro, quanto maior a variação de volume que um motor sofre, maior o trabalho que este motor poderá realizar. Depois disso, importante a gente entender que a máquina térmica, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho lá, né, se for um motor de cilindro, eu tenho lá o cilindro com um pistão, que na verdade é um êmbolo móvel. Isso aqui, né, vai ter uma biela engatada no virabrequim, um mecanismo todo especial, que não faz sentido a gente entrar em detalhes técnicos, né, no ensino médio isso não é cobrado. Eu tenho um gás ali aprisionado, que está espremido, e eu vou fazer ele se expandir ao receber calor. Não importa se ele recebeu calor de uma explosão, que eu botei fogo nele, ou se eu fiz uma fogueira aqui embaixo e joguei calor de fora. Não importa se o calor veio de uma reação química ali dentro mesmo, como ocorre nos carros no dia a dia, ou se como uma máquina a vapor, eu queimei carvão numa fornalha e usei esse fogo para aquecer o vapor. O que importa é que toda máquina térmica toda máquina termodinâmica vai ter que receber calor para fazer o seu gás se aquecer. E quando esse gás se aquecer, bate no êmbolo e empurra o êmbolo para cima. Ao empurrar o êmbolo para cima, realiza trabalho. No começo, o pessoal nem se preocupou muito quanto de calor investia e quanto de trabalho voltava. Tinha lenha à vontade, nunca ninguém comprou nada por lenha, tu vai ali, tem uma árvore seca, tu pega teu machado, corta e leva para casa e é combustível. Só que, meu querido, em 1750, quando as máquinas térmicas começaram a pipocar, de repente a dona de casa queria fazer o almoço da família, foi no terreno baldio ali na esquina, pegar uma lenha, não tinha mais lenha, estava tudo limpo. E caminhou um pouquinho mais até o próximo terreno baldio, meu Deus, cadê a lenha? Caramba, alguém tem lenha aí, quer fazer um rango para a família? Ninguém mais tem lenha. O fulano lá que tem aquela fábrica levou tudo para botar nas máquinas dele. Começou a ter um problema social na Europa, as pessoas não tinham lenha para cozinhar, cara. Não tinham carvão para fazer comida. Então tu imagina, né? Aí o pessoal começou a fazer as contas. Quanto de energia eu estou queimando para a máquina funcionar? E quanto ela está me devolvendo? Cara, os caras se assustaram. Eles perceberam que a cada 100 unidades de energia jogadas na máquina, ela só te devolvia uns 5. Meu Deus, cadê o resto da minha energia, Cacilda? Começaram a botar a culpa no gás. Olha, se eu estou jogando para o gás 100 unidades de energia, ele está me devolvendo 5, é porque o safado está ficando com o resto. Está ficando preso dentro do gás. Sem saber do que se tratava, chamavam esse excesso de energia que tinha desaparecido de variação da energia interna do gás. Para calcular esta variação da energia interna do gás, variação da energia interna de um gás. A variação da energia interna de um gás no início, já que eles não entendiam onde é que essa energia estava indo, era só quanto de energia eu joguei para o gás, menos o quanto de energia ele me devolveu. A diferença entre enquanto
Tá, o quanto ele me devolveu é o quanto ele roubou de mim. Variação da energia interna do gás. É assustador, né, cara? Tu investir 100 e devolver 5. Fala, querida. Esse não é uma pessoa confiável. Mas, gente, desculpa, não foi de propósito, vocês viram, né? Não foi de propósito, eu juro. Galera, foi mal. Ó, me empolguei. Na próxima aula eu vou te mostrar o que é de fato esse ΔU, certo? O que é esse ΔU? Não, na verdade, se na faculdade o cara aprende a fazer a integral daquilo ali, mas tudo que é integral na faculdade a gente transforma em área do gráfico do ensino médio. E na verdade é daí que vem a origem de integrar, da ideia de fazer uma integração. Né? É pegar uma função que está variando e calcular a integral daquela, né? Ou seja, né? Calcular o que aconteceu ao longo daquela variação. É isso aí mesmo, show. Desculpa pessoal, daqui a pouco a gente está de volta, meus queridos. Vamos ver se o Vespoide está aí.